Não seja ela, mas o teu Espírito está falando, meu Deus. Fala através da vida dela, Senhor. Que o Espírito do Senhor venha falar por ela e a tua palavra esteja em sua boca, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada ouvinte da tua palavra. No poder do nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Salve, irmão, na paz de Jesus. Amém? Amém. Irmãos de Jesus continua abençoando de uma forma gloriosa, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que nós estamos recebendo aqui, né? Aleluia. Irmã Rosiane, Luz, está aparecendo enquanto de vaga aqui nessa noite. Os irmãos que veio aqui também ajudar, que Jesus abençoe, né? Se não tem nada, em nome de Jesus, tá? Que o Senhor Jesus possa recompensar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, sem delongas, nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor. Aleluia, o tema, né? Aleluia, do Lucas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Chuva de bênção, né, irmão? E não vem na hora certa. Glória a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 45, que é o tema desse encontro, aleluia. O Espírito Santo de Deus, né? Ele tem liberdade para falar no nosso coração aqui nessa noite. Deus, ele tem uma palavra de vitória para a nossa vida. É Lucas capítulo 8, versículo 45. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ontem estava postando essa mensagem na correria quando nós saímos aqui, e o Espírito Santo foi falando no meu coração, né, irmão? A palavra, antes de ser falada com a igreja, a palavra com aquele que vai ministrar a palavra. Então, eu glorifiquei muito o nome do Senhor que Ele está falando no meu coração através dessa mensagem. Amém? Amém. Nós encontramos? Amém. Lucas capítulo 8, versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: quem é que te tocou? E negando todo, disse Pedro. E disse Pedro, que estavam com ele: mestre, a multidão te oprime. E disse: quem o tocou? Disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então veio a mulher que não podia ocultar e se aproximou, e tremendo, prostrando ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, como logo sarada. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Glória a Deus. Somente esse versículo, né, já foram lá, mas eu peço que o Espírito Santo ele venha falar no nosso coração. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que ele tem liberdade para falar, porque ele é. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estava em posição, irmão, o Senhor colocou no meu coração para falar acerca dos tópicos, aleluia, da vida dessa mulher do crucifixo. Aleluia, glória a Deus. E o primeiro tópico que o Senhor colocou ali no meu coração é o poder, né, da atitude, que é a mensagem, que é o tema desse outubro voz nessa noite. Aleluia, o poder da atitude que aquela mulher teve. A palavra do Senhor diz que, aleluia, ela já sofria, aleluia, daquela enfermidade, fazia 12 anos, mas ela teve uma atitude. E o primeiro tópico aqui, aleluia, glória a Deus, é aleluia, a fé. Aleluia, porque primeiro, antes dela ter atitude, ela teve a fé, aleluia, de ir até o mestre para tocar em Jesus. E a palavra do Senhor diz que quando, aleluia, ela coloca aquela fé no seu coração, aleluia, porque ela ouviu falar de quem era Jesus e dos milagres que Jesus fazia. E ela já, aleluia, já vinha gastando seu dinheiro, já fazia muito tempo daquela enfermidade. Ela já tinha ido batido em várias portas para poder ver se ela alcançava da parte do Senhor, aleluia, dos mestres da medicina, a cura. Só que ela não conseguiu, e ela ouviu falar, aleluia, que Jesus estava passando por ali e que Jesus fazia milagre. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela teve uma grande fé. E naquele ato de fé, aleluia, ela não olhou para as barreiras, ela não olhou
tocou em Jesus. E quando, aleluia, ela usa a tua fé para poder tocar em Jesus, a palavra do Senhor diz assim, aleluia, glória a Deus. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, disse, não tema, crê somente e será salvo. Aleluia, quando o Senhor viu o ato de fé daquela mulher, ele diz, aleluia, não temas, crê somente e será salvo. Em outras palavras, Jesus já estava mostrando para aquela mulher que junto com a cura, ela estava recebendo agora salvação por ela ter rompido algo para poder tocar em Jesus. Aleluia, glória a Deus. E agora eu venho no segundo tópico que diz o poder da atitude. Quando nós temos uma atitude, o nome do Senhor, ele é glorificado. Ela teve que ter uma atitude, ou ela morreria naquela situação, ou ela romperia a multidão, porque ela era uma desconhecida. Aleluia, ainda tinha aquela enfermidade. E se a gente vê, naquela época, uma mulher, aleluia, que sofria com essa enfermidade, ela não poderia estar no meio da sociedade, aleluia, porque ela era considerada imunda. Mas só que quem pode parar uma pessoa que está em busca de um milagre, em busca de uma vitória, a Nadia mandará, nada nem ninguém pode agora, aleluia, conter aquela pessoa que está precisando de algo da parte do Senhor. E ela teve uma atitude, aleluia, creio eu no meu coração, que ela pensou, se eu ficar aqui eu vou morrer de todo jeito, mas se esse Jesus que eles estão anunciando faz milagre, eu vou até ele e vou receber a minha vitória. É o poder da atitude. Ela teve fé e ela teve atitude. Aleluia, na nossa vida também é assim. Para nós rompermos algumas coisas que limitam a nossa vida, para caminhar na presença do Senhor, para fazer algo para o Senhor, nós temos que ter atitude. Não importa aquele que te cerca, aquele que diz que você não vai conseguir. Eu quero te dizer, toca nele nessa noite, toca de uma forma diferente. Aí que a mão aleluia, quebra as barreiras pela fé, com a sua atitude, porque Deus é fiel. Aleluia! E Jesus falou que ele me tocou, porque de mim saiu virtude. Aleluia! Eles não compreendiam, aleluia, porque eles diziam, mestre, como pode ser isso? Se a multidão te oprime, ei, eu quero te dizer, o Deus que me vê, o Deus que te vê, conhece o nosso particular. Tem coisas que nós colocamos adiante do Senhor, que muitos olhos não entendem. Às vezes você está sorrindo, às vezes você está brincando, mas lá no limbo da sua alma tem algo que te incomoda e nem você sabe. Mas eu quero te dizer, toca nele nessa noite com o poder da atitude e ele vai fazer nova todas as coisas. Aleluia! Nada pode parar uma pessoa que tem atitude e que tem fé. Amando, aleluia. E para ela conceder a vitória, ela teve que perseverar. Amando aquela fé, irmãos, não é fácil. Aleluia. Nós mulheres aqui, aleluia, sabemos, aleluia, glória a Deus, desse negócio do fluxo menstrual. Muitas das vezes eu mesmo tenho um fluxo muito intenso no primeiro e no segundo dia. No primeiro e segundo dia, para mim trabalhar é difícil, para mim fazer alguma coisa é muito difícil. Agora imagina aquela mulher de uns 12 anos, lá baixinha, mandará. Quando eu comecei a ler essa mensagem, todas as vezes que eu vejo pregar essa mensagem, que eles falam do poder da cura que ela recebeu, aleluia, eu olho nos dias de hoje, não é fácil. Aleluia, a mulher, ela já é guerreira em si, porque ela já, aleluia, cada dia ela enfrenta um gigante, ela enfrenta uma batalha. Aleluia, muitas alabaxandaramanai entra na guerra ali até sozinho, começa a clamar, começa a buscar. Aleluia, imagina aquela mulher, 12 anos, separada de tudo, aleluia, considerada como imunda. Aleluia, ela tinha que ter atitude e ela teve. Eu quero te dizer, quem sabe o inimigo tem tentado te travar, mas Jesus te dá uma palavra de vitória nesta noite, não só para a sua vida física, mas para a sua vida espiritual também. Toca nele, tem atitude. Não deixa lá baixinha, mandarai, que o gigante venha tentar parar aquilo que Deus já começou na sua vida.
Senhor. E Ele te diz nessa noite, toca nele com poder de atitude, vence as barreiras, aleluia, porque você vai cantar o hino da vitória, porque Deus é fiel. Pode glorificar o nome dele. Ai, tá bom, que a bandeira séria. E quando nós tocamos nele na perseverança, porta se abre, aleluia, no impossível. Olha o caso de Ana orava, aleluia, tinha outra enfermidade também, porque ela não podia ter filho, o coração dela ansiava, alabar a séria. E a palavra do Senhor diz que Ana orava, Ana chorava, Ana clamava, e ninguém entendia. Chegou um dia que Ana foi tão confrontada que o próprio sacerdote olhou para ela e pensou que ela estava embriagada, mas não, ela estava em busca de um milagre. Tem horas que aleluia, chegou um certo tempo, aleluia, que está acontecendo naquele de ano, a perseverança, aleluia. E ela começou a perseverar, ela dá firme, ela não vai. Em Samuel, capítulo 1, 12, diz assim: perseverando em oração perante o Senhor. Perseverando em oração perante o Senhor. E ele fez atenção na sua boca. Ela estava clamando ao Senhor para ter resposta. E o Senhor procurou o coração dele para poder atentar para o que a boca de Ana estava falando. Ana estava no ponto, irmãos, que ela só chorava. As filhas mulheres. Tem hora que a gente não entende quando vem aquela unção de que é um plantamento, né? A gente começa a chorar porque eu pareço que menino não é casa. A gente começa a chorar por nada, a gente não entende o que está acontecendo. E às vezes a gente coloca até uma posição que a gente se sente melancólica, mas não. É o Espírito Santo trabalhando. É o Espírito Santo trabalhando no teu caráter, na tua vida, te moldando para quando a bênção chegar, você está preparado. Porque Deus ele nos cura de dentro para fora. Primeiro Deus queria curar o interior dela, para a vitória chegar. Aleluia, muito curava andava séria. Aleluia, Deus está permitindo que ela perseverasse. Tem que não é fácil não, perseverar não é fácil não. Primeiro dia da oração, você já ora, né? Aleluia, no Salmo 70, né? Que diz, apresse o Senhor e me dá vitória. Tem hora que a gente quer que esse salmo todos os dias, e a gente não sai dele não, né? Apressa-te, Senhor, e me dá vitória. Agora, só que quando vem aquele, esperei com paciência no Senhor. Ei, irmãos, tem calma. Eu acho isso tão lindo, porque se Deus quiser responder no mesmo momento, Ele responde. Mas quando Ele quer ver a nossa perseverança, Ele diz, esperei com paciência no Senhor. E Ele vai ouvir o teu clamor. Ai, que porque ele ouviu o clamor de Ana. Aleluia, a palavra do Senhor diz que agora o ventre de Ana é curado e ela gera Samuel para a glória e honra do nome do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer? Deus está gerando coisa no mundo espiritual. Aleluia, você sua mão, quero profetizar. Aonde pela terra, na minha sua vida. E Deus está gerando coisa. Ele está dando e quando a vitória chegar, vai ser gerado, vai ser perguntado para a glória de Deus receba. Aleluia! Esse é o código, perseverança. Amamos, quero andar aos pés. Ei, descansa para andar aos pés. O inimigo não vai poder tirar a tua perseverança. Porque quem te chamou te conhece, ele é fiel, ele entra na tua casa, ele entra na tua família, ele resolve, mas primeiro ele cuida de você. E quando nós achamos o Senhor cuidar de nós, irmãos, o resto vai acrescentar. Sabe por que nós aleluia, nós ficamos tão perfeitos? É porque a gente procura com tanta coisa e esquece da gente mesmo. Se eu tenho orado, tenho falado com o Senhor, até lá no meu filho, obrigado, né, irmãos? Ouvindo pregação, vou trabalhando e vou me conectar com o Senhor ali, ouvindo mensagem, hoje eu vi, aleluia, um milagre ali muito forte, que a gente tem que, aleluia, antes de cuidar de muitas coisas, cuidar da gente mesmo. Tem hora que a gente, né,
conectando a gente, abraça o nosso para tanta gente, mas dentro de nós tem algo que a gente muda. E Jesus quer que nós mantemos com atitude, com fé, com perseverança, aleluia, para cuidar de nós mesmos, milagres de outros. Porque antes de nós contarmos um milagre, nós temos que viver se há o próprio milagre em nós. Olá, Deus, queremos andar. Irmão, Deus, tu é o meu Deus, aleluia! E quando o milagre acontece, nós temos força para puxar outros que nos rodeiam para contemplar também o milagre e a mão de Deus. Aleluia. Sabe o que Deus está te falando? Diga um milagre em você nessa noite. Eita, vai, sério, porque o teu milagre vai alcançar aquele que você quer, que você alcança, Deus. Mas eu não estou vendo nada, não estou vendo resultado. Parece que quanto mais eu oro, mais isso fica. E Deus está falando para você: viva o milagre em você primeiro. Viva o milagre em você primeiro. E aí você vai ter testemunha para aqueles que te rodeiam. Aleluia, quantos agora já para você pensou? Será que ela vai conseguir? Será que ela vai muito longe? E Jesus falando: viva o milagre em você mesmo. Vamos ter multidão nesta noite. Não é para aqueles que estão acima. Aquela mulher é desconhecida. Se a gente puder decorrer da história, aleluia, Jesus já estava pronto para ir. Aleluia, para o milagre daquele cisão que era conhecido. Mas Jesus parou tudo para atender uma mulher que era desconhecida. Sabe o que eu quero te dizer? Deus conhece o teu endereço. Porque é uma bacia no dará. Deus conhece o teu endereço. E nesta noite, ela vai receber. Ele está indo no teu endereço. Eita, não duramangai. E quebrando cadeia, quebrando muralha, para te dar vitória. E você vai sair aqui nesta noite, como aquela mulher, como atos de atitude para contemplar a vitória da paz. Aleluia! Glória a Deus! Eu senti uma presença dele aqui. Amado, ele tocou no dia de mim, saiu virtude. Toca nele esta noite. Quero saber se te limita aquela fé. Ei, criança, Deus tem mais na sua vida e só você pode paralisar isso. Se você decidir ficar parado, é de calabastéria. Se você decidir continuar do mesmo jeito, mas tenta te dizer aqui nessa noite que ele é um Deus que cura através da fé e da atitude, não preocupa, toque em Jesus. E o quarto, aleluia, todo é quebrantamento. Para a gente tocar no Senhor, quando Deus se ama, não, temos que deixar Ele nos quebrantar. Porque o quebrantar do coração não rejeitará o Deus. Aleluia! Aleluia, como eu já disse, né? Às vezes a gente não entende quando a gente está tão chorando. Mas o quebrantamento nos dá intimidade com o Espírito Santo. E tem coisa na nossa vida, irmãos, que é só o Espírito Santo que pode resolver. A virtude é um santo que você precisa para ficar de pé. É só através do quebrantamento do Senhor. Quando você diz, ó Deus, eu não quero mais essa vida vazia. Eu quero, aleluia, me quebrantar, me derramar na tua presença. A tua essência vem fazer um milagre em mim. E não são de quebrantamento. Agora, o Espírito Santo começa a ter intimidade contigo. Eu já tive vitória, irmãos, que não tinha como para orar. Eu tive que me quebrantar, chorar sozinha. Eu tive, aleluia, glória a Deus, que muitas das vezes chorar até escondido, porque lá em casa é assim, né? Toda vez que você está chorando, alguém tem que agradecer. Às vezes você está ali, aquele levantamento com Deus, alguém então para mim vai chorar. Aí tem dia que eu falo, olha, eu estou chorando de tristeza, eu estou chorando de alegria. Porque, né, na presença do Senhor, dá o choro, fica alegre, né? Aí, mas o Senhor quer dar a música dele. Já teve tempo na minha vida que eu tive uma unção de levantamento tão grande. Ela não tinha nada. Aí eu começava a perguntar assim, não sei o que está acontecendo, mas por que eu estou tão quebrantada? Aí eu senti aquela
unção, aquela virtude, e o Espírito Santo vem falar no meu coração. É a minha presença que está de fogo. Aleluia. Então, irmãos, quando você começa a chorar, você sente aquele gozo, né? Não de Cristo, não dá nem para explicar. Só quem já tem experiência pode contar. Mas você sente um gozo, e quanto mais você chora, mais você quer chorar. Aí quem não entende, está derrotando, falando isso, está acontecendo, está com essa pessoa, está com depressão, está com isso, está com aquilo. Não, irmão. Está com sensibilidade. Meu Está com Deus. sensibilidade da presença de Deus. Tem, irmão, sensibilidade, porque só ela pode te pôr de pé e na posição que Deus quer. Nós mesmos não podemos, não. Somos fracos, pois, e se a gente olhar para esse mundo, aleluia, a gente não se preparar. Mas quando a gente olha para Deus, o sacrifício que ele fez na cruz, não. Aleluia. Então, a igreja que é viva, que ele chamou para guerrear. Irmãos, nós vemos aí, né? Pode até um pouquinho do tópico, mas eu tenho orado a respeito disso. Essa tragédia que está no Rio de Janeiro. E, né, que todo cristão vem orar e falar que todas as famílias, né, é inocente, a gente que não é mais de drogas, já tem ninguém que está sentando, é muito triste. Então, quando nós vemos isso tudo, aleluia, sabe que nós, aleluia, colocamos no nosso coração o que dizem Romanos, que nada pode nos separar do amor de Deus. Aí a gente começa a ver, né, que Deus é tão zeloso por nós, que já era o inimigo que temos engolido vidas. Mas em zelo de Deus, nos glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Então, deixa, aleluia, o Senhor te quebrantar. Não se assuste não quando você acordar e do nada, ou quando você for no pacote, sentar no cantinho com vontade de chorar. É um som de quebrantamento que está vindo fora. Porque bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. E a função de quebrantamento nos cura, nos alivia, e na presença do Senhor, nós encontramos, aleluia, vitória, porque Deus é fiel. E a palavra do Senhor no livro de Salmos 126 diz assim: que semeia com lágrimas, cegado com alegria. E sabe aquela mulher que raspou com lágrimas, chorando, aleluia, na presença do Senhor. Ela semeou com lágrimas, ela foi buscar o milagre dela com lágrimas. Mas quando ela chegou lá, que ela tocou e a virtude saiu, a palavra nas pedras. Nada pode impedir, mas ela era anônima até aquele momento. Mas depois daquele momento, aleluia, Jesus agora quis que ela se revelasse mediante a multidão, porque Jesus já sabia que a cruz estava sobre ela. E ela podia se revelar sem medo de ser apedrejada, porque ela estava mal. Aleluia. E ela disse: Senhor, fui eu que te toquei. Ei, o Espírito Santo está falando meu coração aqui agora. Vai dar Deus, filho, Ele, aleluia, você quer servir a sua vida, então toca nele, porque como aquela mulher disse: Senhor, fui eu que te toquei, você vai viver nessa noite, fui eu que te toquei. E ela disse essa palavra profética, agora ela foi reconhecida no meio daqueles, aleluia, que não conhecia ela. Jesus falou: filha, a tua fé te salvou. Ela alcançou 2 milagres: a cura e a salvação. Se ela ficasse lá 12 anos, poderia ter morrido, né? E não passava nada. Mas ela foi, tocou dele e alcançou a cura e a salvação. Aleluia. E ainda foi chamada de filha. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer? Deus, ele te chama de uma maneira tão especial que ele te chama de filha nessa noite. Então, se espera, nós vamos ver. Está, aleluia. Louvado o Senhor, agora comigo. Aleluia, glória a Deus. E em seguida nós vamos falar do mais agradecido com tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, na nossa vida nesta noite. Aleluia, eu quero te dizer. Aleluia, glória a Deus. Seja grato. Aleluia ao Senhor. O que tocou foi a gratidão. Porque depois que ela tocou no Senhor, foi curada e foi livre, ela foi grata. Então vamos ser gratos ao Senhor. Às vezes uma pequenina coisa, às vezes uma pequenina coisa que nós fazemos, aleluia,
Alguém pode não dar nada, mas na sua gratidão, o Senhor lhe abre mais portas e te garante vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vai adorando o nome do Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, igreja. Louvo do mundo. Que nós possamos receber a cura nessa noite. Aleluia. Se me tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançava você e veio, perdeu a missão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e pedindo, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pode te adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. O céu de ousadia, o céu de conquista, o céu de multiplicação. Recebe a cura, recebe a missão. O céu de ousadia, o céu de conquista, o céu de multiplicação. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, perdeu